Bom, se você puder me seguir no meu Instagram, agora no comecinho do vídeo, vai me ajudar bastante a aumentar o engajamento lá na outra rede social. É isso, muito obrigado, vamos pro vídeo. Ok, vamos lá. Bom, eu estava certo. Frank Clinton, de GTA V, é um personagem vazio, mas eu só não sabia que existia um motivo para ele ser tão vazio e tão sem vida. Bom, pelo menos o brisado do meu roteirista criou esse motivo. A Rockstar pode ter criado ele assim, porque quis, mas eu acho que existe um significado interessante na existência de Franklin, sem nenhuma brincadeira. Podemos levá-lo para as nossas vidas, se vocês querem saber. Da mesma forma como com Michael, quando falei sobre a crise de meia-idade e estagnação, aliás, depois daquele vídeo, surgiu um comentário pedindo um vídeo sobre os outros protagonistas do GTA V, no mesmo jeito que foi feito aquele. Mas eu fiquei pensando, como fazer um vídeo assim sobre Franklin? Para quem acompanha as lives, sabe a minha opinião sobre o protagonista, que pra mim é tão vazio e tão sem graça. Parece sempre que falta alguma coisa nele. E é exatamente isso que Franklin é, uma pessoa vazia e sem graça. Mas isso não significa que o personagem é ruim. Aliás, podemos até mesmo aprender alguma coisa com ele, pra você ver que até nas coisas ruins dá pra ver algo bom. Franklin Clinton, nascido em 1988 em South Los Santos, no estado de San Andreas, filho de um desconhecido pai e de uma mãe que pouco tempo depois viraria uma viciada em cocaína. Franklin nasceu em um lar completamente quebrado. Ele, quando menor, cansava de ouvir histórias de como seu pai agredia e era abusivo com sua mãe, e ela se via forçada a escapar dessa realidade cruel, caindo com tudo no mundo da cocaína. E ele também cansava de ouvir a história de que seu pai saiu de casa enquanto a sua mãe ainda era grávida, e esse vício que ela mantinha não iria mantê-la viva por muito tempo. E foi o que aconteceu. A mãe de Franklin morreu em decorrência do vício, quando o protagonista ainda era uma pequena criança. Depois da morte de sua mãe, Franklin passou a morar com seus avós maternos, e nessa época ele conheceu Tonya Wiggins e J.B. Bradshaw, e com Bradshaw que Franklin teve o seu primeiro trabalho, ser um vendedor de cigarros. Aqueles cigarros. Bom, o esquema estava dando certo, até o avô de Franklin pegá-lo no flagra, e depois Franklin continuou vivendo normalmente, até o falecimento de seus avós. Depois disso, ele passou a morar com a sua tia Denise, na Forum Drive, numa casa deixada por seus avós em seus testamentos, e na quebrada ele começou a entrar para a vida criminal, de vez, sendo um traficante de drogas, mas começou a realizar pequenos roubos, furtos e assaltos com seu colega de escola, Lamar Davis, até ele ser preso em 2008. Depois da sua libertação, Franklin prometeu a si mesmo que não iria voltar a ser gangster e subir na vida do crime, mas sim ter um emprego e uma vida normal e tentar ganhar a vida assim. E guardem bem a expressão ganhar a vida, porque ela representa bem o Franklin durante toda a sua trajetória no game. E em sua nova vida, Franklin passa a trabalhar para Simeon Yetarian, um dono de uma revendedora de carros, que na verdade é uma fachada para um esquema de agiotagem e extorsão, vendendo carros para as pessoas que claramente não podem pagar por eles. E quando isso acontece, os juros ficam a níveis exorbitantes. Para ser sincero, muita coisa trabalha assim na vida real. A diferença é que caso não pagassem nada, Franklin e Lamar iam pegar o carro de volta. E é assim que começa a história de Franklin no jogo. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Damn, this nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Come to daddy. Which one you want, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone, I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Franklin e Lamar fazem um de seus serviços, pegar um carro de volta e entregam para Simeon. No mesmo estilo vem a segunda e a terceira missão do personagem. A primeira deles é de retomar posse de um carro de uma gangue, e o segundo a gente conhece. É a missão que o Franklin vai na mansão luxuosa, invade ela e pega uma espécie de jeep. Durante a volta para a concessionária, Franklin é abordado por um tiozão que o manda ir para a concessionária, e na chegada deles lá, esse senhor desce a porrada em Simeon, e depois dali a gente descobre que esse senhor
é na verdade Michael DeSanta. E depois disso, ele e Franklin pegam um contato que se intensifica na missão pai e filho, onde Jimmy vende o iate de Michael, sem o mesmo saber. Então, o patriarca da família DeSanta e Franklin vão atrás do iate e não o pegam de volta. Apesar do insucesso na missão, Franklin e Michael pegam um contato de vez, e dali em diante, Franklin tem 2 vidas, todas elas envolvendo roubos, seja para ajudar no Lamar e o pessoal da quebrada, ou para ajudar Michael, como no golpe da joalheria. Golpe da joalheria que faz com que Trevor entre na história do game, e dali em diante, parece que Franklin perdeu o sentido no jogo, já que a campanha de GTA V acaba ficando mais focada na relação entre Michael e Trevor, e Franklin se perde nisso, e a Rockstar não conseguiu inserir ele nesse drama, entre os outros 2 protagonistas. Então dali em diante, ele não é tão importante para a trama, e só aparece em dados momentos, geralmente para questionar o que acontece entre Michael e Trevor, e ser o pivô da decisão final do game. As famosas 3 opções, e acredito que a maioria aqui tenha escolhido a opção certa, a opção C. E assim se encerra a vida de Franklin, sem grandes amigos, sem uma família, sem uma organização criminosa para comandar, somente uma vida milionária e abastada, com uma espaçosa mansão pelos lados de Vinewood. O que mais ele gostaria de ter? Pois então, acho que esse final de Franklin é o que lhe torna vazio, pois é o desejo dele se tornando realidade. Mas qual é o desejo dele? Ok, primeiro de tudo, antes da gente começar o nosso raciocínio, preciso fazer 2 adendos sobre a história de Franklin. O primeiro motivo para que a história dele não foi tão trabalhada, muitos acreditam que isso tenha relação com a história de Lamar dentro do jogo, que foi feita meio que no improviso, porque seu dublador, Slink Johnson, teve alguns problemas. Alguns dizem que inclusive ele foi preso durante as gravações, mas isso é um boato, até porque quando perguntado sobre a participação de Lamar no jogo pelo Reddit, ele apenas disse que era para ter sido um papel maior, mas na vida real ele teve algumas amarras. A segunda está totalmente ligada à primeira, pois para muitos, a opção C teria em seu final a morte de Franklin e a substituição por Lamar. No mesmo esquema de Red Dead, provavelmente GTA V teria alguma espécie de epílogo envolvendo Lamar, e nessa mesma pergunta, com a resposta de papel maior, ele meio que dá a entender que sim, ele se tornaria um protagonista se não tivesse tido os problemas pessoais que teve. Então não podemos dizer que a história de Franklin foi de fato concluída, como a Rockstar queria, ao contrário dos outros 2 protagonistas, que tiveram suas histórias de fato concluídas, como pensado. Depois desses 2 adendos, podemos começar o nosso raciocínio, lembrando que eu só estou levando em conta o que aconteceu na história original. Pois bem, temos que voltar um pouco no vídeo. Ganhar a vida, sim. E guardem bem a expressão ganhar a vida, porque ela representa bem o Franklin durante toda a sua trajetória no game. E sem mistérios, esse é o sentido de Franklin dentro do jogo, ganhar a vida, legal ou ilegalmente. Esse é o único projeto na vida dele, ganhar a vida. Por isso talvez ele tenha ficado tão próximo de Michael na campanha, porque o desejo de Michael antes de se tornar um senhor com crise de meia-idade era justamente realizar roubos para ganhar a vida. E assim, isso também pode nos dizer porque ele é tão vazio, porque o sentido da vida dele é vazio. Pegue de exemplo outros 2 personagens, ambos, Michael e Trevor, têm desejos na campanha, bem mais interessantes do que o de Franklin. Michael quer dar uma volta por cima, depois de todo o seu desejo de ter uma vida boa, cair por terra, e pelo contrário, ele agora tem uma vida horrível. Trevor tem uma missão muito clara também, reencontrar o seu melhor amigo, que por anos foi dado como morto, mas que de repente reaparece em sua vida. Ambos têm sentidos de vida muito maiores que os de Franklin, que tem um sentido muito vazio de se tornar alguém rico. Não me leve a mal, eu gostaria também de ser rico, mas só acho que ser rico por ser rico não seja tão interessante assim. E dentro de GTA V a gente vê que ser rico por ser rico não teve grandes resultados na vida dos personagens. Michael, que tinha essa meta de ser rico a todo custo, se tornou rico através de atividades ilegais, trocou de cidade e de nome e vivia uma vida infeliz. E Franklin também não vivia uma vida lá muito feliz, eu acho. Sem grandes amigos, o que ele tem durante a campanha são mais parceiros de negócios. Tá bom, ele tem uma mansão enorme, um dos lugares mais caros da cidade. Ok, mas uma mansão enorme para apenas uma pessoa. Ele não tem com quem compartilhar essa riqueza que ele tem. É só uma imensidão de coisas que ele mesmo não deve nem fazer questão. E isso tudo tem grandes chances de explicar a sua personalidade vazia. Porque, bom, os sentidos que colocamos nas nossas vidas, dizendo melhor, missões ou propósitos que colocamos, nos condiciona muitas das vezes a ser quem somos. Esse sentido nos condiciona porque ele nos move. Muito do que fazemos é para algum dia realizar alguma missão pessoal, seja as mais básicas e superficiais, até as mais profundas. Muitos
têm uma missão pré-definida pela sociedade de se casar, ter casa própria e ter filhos, por exemplo. Alguns, na verdade, talvez nem quisessem isso para suas vidas, mas a sociedade tem como padrão de vida bem-sucedida, então acabou impondo isso para os indivíduos, que por século perpetuam esse sonho. E cada um vai ter um sentido de vida para si. Às vezes a própria pessoa que o concebe e o perpetua pela sua vida, ou alguma coisa acontece na vida dessa pessoa e ela acaba observando algum sentido. E olha, talvez não seja tão fácil assim. O importante é você observar isso, algum sentido para estar vivo, alguma importância na sua vida. Caso você não consiga desenvolver isso, ou já tenha, de alguma forma, atingido a sua missão e não conseguiu conceber alguma nova, provavelmente você se sentirá vazio. Por algum motivo, esse sentido nos preenche e você pode ter várias missões, por assim dizer. Eu, por exemplo, faço de tudo para esse canal crescer. Estabeleci isso como uma espécie de propósito. Para isso, eu abdiquei de um tempo que tinha para mim mesmo. Aprendi técnicas de edição, de narração, de tratamento de áudio e mais um monte de coisa. Não é o sentido da minha vida, não que eu saiba, mas é algo que talvez faça parte da minha missão central. Como eu disse anteriormente, essa ideia de sentido para a vida está ligada com um vazio existencial, que é quando vemos que nossa vida não tem sentido. Mas o vazio existencial é algo para além disso. O sentimento de viver por viver não é suficiente e não há sentido que faça as pessoas que vivem com essa condição se sentirem preenchidas. Com isso, elas acabam desenvolvendo problemas como depressão e até mesmo a autodestruição. O vazio pode acontecer justamente pela falta de sentido, pela realização de um sentido ou pela não realização do mesmo através de metas e objetivos que estão no meio do percurso desse tal sentido de vida. Só que a frustração é tão grande que a pessoa só consegue enxergar desilusão, só consegue enxergar um nada na frente e por isso perde as esperanças nela mesma e em sua vida. Isso bate justamente na concepção do psicólogo Benjamin Wallen sobre vazio existencial, ou nas palavras dele, neurose existencial. A incapacidade de encontrar sentido na vida, a sensação de que não há nenhuma razão para viver, para lutar, para esperar, um sentimento de ser incapaz de encontrar objetivo ou diretriz na vida, a sensação de que mesmo que os indivíduos se esforcem muito em seu trabalho, na realidade eles não têm aspiração nenhuma. Para Viktor Frankl, psiquiatra suíço, que fundou a escola de logoterapia, o homem tem 3 dimensões principais. Entre elas está a dimensão noética, ou espiritual, que transcende as outras 2, que seriam a somática e a psíquica. Essa dimensão suética permite que o ser humano possa integrar os problemas da existência e assim ter uma vida mental saudável. Porém, no raciocínio de Frankl, as pessoas com vazio existencial são aquelas que tiveram uma frustração tão profunda, tão difícil de digerir e por isso não conseguiram integrar essas frustrações e nem sequer identificá-las. Dessa forma, elas não conseguem encontrar uma razão em viver, se afogando em um mar de sofrimento e de angústia. Também, para Frankl, o vazio existencial é uma espécie de raiz para vários problemas psicológicos, como a depressão e o vício, devido justamente à falta de sentido em estar vivo. Sinceramente, esse tema de vazio existencial é bem interessante e daria para ficar horas falando sobre isso. Tem muita coisa interessante. Se eu falasse sobre tudo, além do vídeo ficar enorme, fugiria muito do assunto central. Foi só uma pequena demonstração do que é vazio existencial. Caso queira um vídeo mais aprofundado sobre o assunto, é só pedir, deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer. Frone, o que o vazio existencial, logoterapia, sentido da vida tem a ver com Franklin de GTA V? Franklin é vazio. O jogo inteiro ele é assim. Não tem nada que faça você se apegar a ele ou sequer gostar dele como um personagem. Eu, pessoalmente, não gosto. Que é por esse motivo mesmo que ele é um personagem difícil de gostar. Ele é aquele tipo de pessoa que a única razão para viver é ser bem sucedido, financeiramente, apenas e somente. Dessa forma, ele é vazio, porque a sua razão para estar vivo é vazia. E ele termina o jogo sem ter esse vazio preenchido. Muito pelo contrário, é ali mesmo que você percebe que no final, ele é só alguém vazio, tão sem alma quanto a sua razão para viver, sem carisma. Isso se considerarmos apenas a opção C. Caso ele mate Trevor ou Michael, isso fica ainda mais escancarado. Ele parece ser aquelas pessoas que não teriam medo de passar por cima de alguém para poder realizar o seu sonho. E no final, o sonho dele de ser bem sucedido não o realiza. Pelo contrário, ele continua da mesma forma que terminou o jogo, vazio e tedioso, enquanto pessoa. Enfim, isso me lembra até mesmo a síndrome do PC Gamer, mas isso aí já é papo para outro vídeo. Por isso, definitivamente, Franklin nos mostra que se nós não temos uma razão para viver, ou uma razão rasa para viver, ou nós seremos nada, ou nós
seremos tão rasos quanto nossas razões. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo, tentando explicar por que Franklin é tão vazio. Tem alguns temas bem legais que eu posso trabalhar no futuro. Se quiser, é só você comentar. Eu espero que você tenha entendido um pouco da nossa teoria que foi criada do porquê Franklin é da maneira que é. Talvez seja exatamente esse o propósito que a Rockstar queria. Ou talvez não. Enfim, é isso. Muito obrigado por me assistir e me ouvir até aqui. E eu te vejo na próxima. Valeu.